Olá, hoje a gente vai conhecer o relato do espírito do Valdomiro Pereira Cruz, que foi trazido pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia Lopes, ela é terapeuta espiritual, trabalha com terapias de vidas passadas e faz limpezas energéticas. Se você se interessou, é só ir lá nas redes sociais, clicar no link e conversar com ela. Essa história vai falar sobre acumular coisas, emoções. Tanto que a psicografia foi intitulada O Acumulador de Emoções. O que esse acúmulo de coisas e emoções fazem, impactam na nossa vida, ao longo da nossa vida aqui na Terra. É muito importante a gente entender. E o Valdomiro trouxe o exemplo dele através dessa psicografia linda. Vamos conhecer, vamos prestar bastante atenção, porque vai trazer muito ensinamento pra gente. O acumulador de emoções. Me arrependo por não ouvir a voz da minha mãe. Ela dizia: não exagera, meu filho, tudo que é demais não presta. Desde criança eu queria ter muitos brinquedos e guardava todos para não estragar. Não queria jogar nada fora, mesmo que estivesse quebrado. Na adolescência eu ainda tinha todos eles guardados e me lembrava de cada um e até de quem me deu de presente. Tinha um apego exagerado por tudo que era meu e guardava até as notas de mercado ou de loja. Para mim, tudo tinha um sentimento. Eu acumulava emoções. Eu tinha 16 anos quando meu primo César faleceu. Antes de partir, ele me deu alguns livros e uma jaqueta verde militar e me disse: deixe de ser acumulador. Pare de guardar tantas velharias. Eu respondi: faz parte da minha vida. Sim, eu sei. E se você morrer, como vai levar? Desapega. Eu não tinha facilidade para desfazer dos meus bens, mesmo que fosse uma simples nota de mercado. Ao longo da vida, eu acumulava emoções. A jaqueta que eu ganhei, usei por 18 anos e depois guardei. Não dava mais para consertá-la, mas eu tinha um sentimento pelo meu primo. Minha mãe reclamava que o meu quarto não dava para entrar de tão cheio de coisas acumuladas. E eu lhe dizia: mãe, vamos comprar uma casa maior. Essa casa está pequena para nós dois. Meu filho, é só você se desfazer do que não usa. Seu quarto se tornou um depósito de coisas velhas. O tempo passou. E no dia do meu aniversário, ganhei muitos presentes dos colegas de trabalho. A maioria eram roupas. As minhas eram surradas. Eu não renovava. Quando Marcela cobrou o casamento, não sabia que eu era acumulador. Pensava que eu era avarento e por isso não gastava com roupas. Eu tinha vergonha de levá-la à minha casa. Minha mãe havia falecido. E eu morava sozinho com todas as coisas que ela tinha deixado. Não iria me desfazer de nada. Marcela tanto insistiu para conhecer minha casa e eu sempre inventava uma desculpa. Ela sabia onde eu morava, mas eu não a convidava, pois era tudo tão desorganizado. Um dia ela me fez uma surpresa. Eu estava sentado na cozinha, olhando algumas fotos, quando ela entrou e olhou ao redor, sem acreditar no que via. A casa estava tomada por objetos antigos e empoeirados, coisas que pertenceram à minha bisavó e à minha mãe. Marcela me olhou séria e perguntou: o que você faz no meio desse lixo todo? Não são lixo, são minhas recordações. Recordações a gente guarda por um tempo, depois joga fora. Como você consegue viver numa casa cheia de lixo?
Você é um acumulador. Vamos nos casar, mas não quero que leve todas essas velharias para nossa vida de casados. Marcela ficou decepcionada comigo e exigia que eu limpasse toda aquela acumulação de lixo, que para mim era memória e sentimento. Eu escolhi não me casar só para não abrir mão das minhas coisas. Sem a minha mãe e sem Marcela, criei outros hábitos. Quando me aposentei na empresa, depois de 40 anos de trabalho, antes de ir embora, passei no lixo da sala que dividia com outros colegas e peguei todos os papéis amassados para levar para casa. No RH, a psicóloga me chamou e disse: Valdomiro, você precisa de acompanhamento psicológico. Há anos observo o seu comportamento. Procure ajuda. Eu não dei importância. Um dia, chegando em casa, vi pessoas invadindo a minha propriedade e jogando fora tudo que era meu. Havia uma máquina retroescavadeira arrastando todos os meus pertences para fora. Eu gritei: saiam da minha casa, tudo isso é meu. O acúmulo de coisas chamou a atenção dos vizinhos, mas mesmo assim, eles não tinham o direito de mexer no que era meu. Gritei, mas eles continuaram. Chorei muito. Tudo ali eram lembranças e emoções acumuladas desde o meu nascimento. Todas as coisas que eu possuía foram destruídas. Desolado, saí para caminhar. Estava escuro, frio e pensei: vou construir tudo novamente. Amanhã voltarei ao local onde morava, deve ter sobrado alguma coisa. Quando me aproximei da velha casa de madeira, observei que uma pessoa era carregada numa maca pelos bombeiros. O que será que houve? Cheguei mais perto para ver, mas não consegui identificar quem era, pois o corpo estava coberto. Ouvi as pessoas falarem: ele morreu sozinho. Era um homem estranho e acumulador. A casa era um depósito de lixo. Eu pensei: mas eu morava ali. Não pode ser que eu tenha morrido. Desolado e sem casa, fui ficando no local. Vi uma nova construção ser levantada no lugar das minhas lembranças. Quando a casa ficou pronta e uma nova família se mudou para lá, eu me instalei num dos cômodos e ali fiquei. Era uma casa grande e limpa. Com o passar do tempo, o dono da casa reclamou para a esposa: não tenho dormido bem, tenho pensamentos tão estranhos. Vejo em minha mente uma casa velha, parecendo abandonada, cheia de lixo por todos os lados. Esse sonho é recorrente e está me incomodando. Sinto até o cheiro daquela casa, um cheiro ruim que não consigo identificar o que é. A esposa respondeu: meu bem, a casa está limpa. Ivone é caprichosa. O que está acontecendo com você? Em um domingo, era aniversário da menina, a única que me via naquela casa. Eu me sentia tão triste, lembrava da minha vida e de tudo que eu tinha vivido. Sabia que tinha morrido e podia ver todos ali, mas só a criança me percebia. Todos estavam reunidos na sala, parentes e amigos, quando uma mulher perguntou à menina: Aninha, o que você quer ganhar de presente? Eu quero que Jesus ajude aquele homem, respondeu apontando para mim. Ninguém me via e a mulher perguntou: como ele é? Ele é feio e tem um cheiro ruim. A avó perguntou à criança: desde quando você o vê? Desde que mudamos para esta casa. Ele mora naquele quarto. Todos ficaram paralisados. O tempo foi passando e eu continuei naquela casa.
Aquela menina me fazia lembrar de alguém. Mas quem? Um dia, reconheci as vibrações do espírito dela. Era Marcela reencarnada. Meu Deus! Há quanto tempo eu vagava sem entender direito o que havia acontecido comigo? Estava preso às emoções e às lembranças. Como poderia saber para onde ir? Eu costumava ir ao quarto dela. Era a mesma Marcela, mas em um corpo diferente. Não queria lhe fazer mal, mas as vibrações do meu espírito doente a deixavam com insônia, náuseas e com medo. Um dia ela gritou: "Mamãe, tem alguém no meu quarto." A mãe veio, abraçou a menina e disse: "Vamos orar. Jesus, tem misericórdia desse irmão desencarnado que está nesta casa. Envia, Senhor, o socorro." Eu pensei: não vou embora. Esta casa é minha. Eu morava aqui. E todos os dias elas oravam, até aparecer alguém que me via e falou comigo: "Valdomiro, está na hora de você deixar a terra." "Não, são as minhas lembranças. E você, quem é?" "Sou um amigo. Vim para ajudá-lo. Você desencarnou há meio século, preso às suas emoções e apegos exagerados. Sua casa não existe mais." "Como eu morri?" "Bem, quando você se aposentou, acumulou mais entulho para sua casa. O lixo atraiu insetos e bichos como escorpiões. Levaram semanas para descobrir o seu desencarne. Você vivia sozinho e não tinha amizade com os vizinhos. Teve a oportunidade de mudar, mas não aproveitou. Não cuidou do seu estado emocional e guardou tudo o que não era bom para você. Não pode ter passado tanto tempo assim." Ele respondeu: "Sim, passou. Meu amigo, chega de sofrer. Essa casa não lhe pertence mais. Se tivesse cuidado do seu emocional no início dos sintomas, poderia ter se curado. Sei que nunca aceitou seu pai ter ido embora de casa quando você tinha 9 anos. Todas as dores você guardou para si e acumulou objetos para tentar aliviar, mas acabou transformando isso num vício." "Nada na minha vida deu certo." "Sim, deu certo. Você não soube aproveitar a sua encarnação para cuidar de si e das suas emoções em desequilíbrio. Venha comigo, eu o levarei para receber cuidados." Aquele homem iluminado colocou a mão na minha cabeça. Senti uma leve sonolência e acordei numa colônia espiritual. Se eu soubesse que iria desencarnar tão sozinho e rodeado de lembranças, teria me esforçado para ser uma pessoa melhor. Compreendi que uma casa suja e acumulada de lixos reflete o que somos por dentro e que todos nós precisamos de ajuda. Com todo o acolhimento que recebi nesta colônia espiritual, entendi o amor divino de Jesus. Não importa a sua dor, Ele o acolhe e não julga as suas fraquezas. Vou reencarnar para viver uma experiência diferente, mas as feridas acumuladas em minha alma eu preciso curar. Não depende só de Deus, mas do meu esforço. Jesus, com sua bondade, permite que um anjo me guie lá na terra para evoluir. Acumular emoções negativas adoece a mente e a alma. Curar o espírito depende de como nos relacionamos com Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e todas as escolhas têm consequências. Por isso, cuide do seu emocional e não desperdice a sua encarnação. Aqui ele finaliza:
esse relato falando sobre esse apego às coisas materiais exageradas que muitas pessoas têm, que só fazem atrasar a nossa evolução. A gente acaba ficando estacionado, nada vai para frente. E o pior, como ele fala, né? Como ele nos conta que depois da passagem, o quanto ele ficou preso naquilo que ele era apegado. E isso acontece com a maioria das pessoas que tem esse apego em alguma coisa material aqui na Terra e acaba ficando preso depois da passagem. E ele conta sobre ele ficar preso naquela casa que não era mais dele, obsediando as pessoas que moravam. E a gente tem um aprendizado sobre espíritos obsessores que são sofredores, mas não do mal. Então, existem esses espíritos que sofrem, que atrapalham a nossa vida aqui na Terra, mas eles não são do mal. Mas precisam de uma ajuda para que sigam a sua evolução. E triste o tempo que ele passou preso naquela casa, meio século. 50 anos perdidos, onde ele poderia ter seguido o caminho dele, evoluindo no plano espiritual. E a importância da gente tirar essa cegueira espiritual, né? Da gente ter o nosso despertar para o espírito imortal que somos, para quando a gente fizer a nossa passagem, além da gente entender que a gente já não pertence mais ao mundo material, que a gente possa seguir, que a gente possa ter esse despertar do outro lado de uma forma pacífica, que não seja perturbada. Porque quanto mais apegados à terra, mais apegados às coisas materiais, às coisas terrenas, além da nossa vida aqui na Terra ser mais difícil, o outro lado também vai ser difícil. Então não percamos tempo em apegos, em acúmulos aqui na Terra. A nossa passagem é muito rápida. Nós não sabemos o nosso tempo para o retorno para o plano espiritual. Então vamos trabalhar esse desapego, esse despertar espiritual o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado desse relato lindo. Compartilhem, curtam o vídeo para que esse relato chegue para mais pessoas. E a gente se vê no próximo relato.